Então, né? Desculpa o atraso de alguns minutinhos aí, meninos. Na hora que eu tava conectando aqui, tem um pico de energia. Nessa época do ano, todo mundo liga o ar-condicionado, a rede às vezes não. Tenso. Seguinte, galera. Na semana passada, eu falei com vocês aqui discutindo a respeito da parte do sistema digestório. A gente viu funções a respeito desse cara e eu estava te mostrando a sequência de órgãos que participam da digestão e as funções que cada uma delas desempenha. Então, eu parei com vocês aqui falando a respeito da boca. A boca, cara, ela está envolvida com algumas funções, né? A primeira delas, paladar. Você consegue selecionar o alimento que você vai deglutir ou não através do gosto que aquele alimento tem. Evolutivamente, a gente foi moldado para gostar de alimentos que têm um tipo de gosto, cara. E quais são os alimentos preferidos? Alimentos que são com gosto mais adocicado e alimentos que são ricos também em gordura. E existe um receptor na sua língua que é responsável pela percepção de cada um desses caras, né? O gosto doce, ele é percebido através dos receptores, né? Para esse componente. E os alimentos que têm gordura presente na sua composição, existe um receptor chamado de umami, né? Uma sensação, uma percepção sensorial que está presente na nossa boca. Então, você tende a evitar alimentos que têm um gosto muito amargo e alimentos que têm um gosto muito azedo. Porque, evolutivamente falando, esses alimentos aumentam o risco da presença de toxinas, né? Que possam ser prejudiciais ao nosso organismo. Agora, alimentos que sejam doces e que sejam gordurosos, esses normalmente são unanimidade. Então, por exemplo, jiló, né? A galera normalmente não gosta muito, né? Então, não é um alimento que seja uma preferência muito grande. E alguém que gosta de jiló? Se manifeste no chat aí, né? A criatura, olha lá, algumas pessoas tiveram a audácia de falar que gostam de jiló. Sai de sala. Nossa senhora, como é que você gosta de trem ruim, né? Aqui no Goiás, velho de Deus, tem um troço que é mais amargado ainda do que o jiló, chama gueroba, né? Como dizem os goianos, a tal da guariroba. Que é tipo um palmito, para quem não conhece, mas que é extremamente amargo ali, né? Então, alimentos que têm esse gosto, eles normalmente são evitados. Agora, alimentos que são, né, doce e gorduroso é quase unanimidade. Por exemplo, alguém que não gosta de sorvete, né? Sorvete é quase uma unanimidade, né? Pô, até agora ninguém se manifestou no chat aqui falando que não gosta disso. Por que sorvete é um alimento tão, assim, né, gostoso, as pessoas gostam bastante? Porque é praticamente metade carboidrato, metade lipídio. E o que carboidrato e lipídio fornece para você, criatura? Energia, tá? Outra coisa que a sua boca também está relacionada com fazer é a mastigação. E aí você tem os dentes para fazer esse processo e a gente vai discutir sobre eles aqui agora. Na sua boca também existe glândulas salivares. E aí a ensalivação também faz parte desse processo. E começa a digestão do amido por meio da ação de uma enzima que está na boca, chamada amilase salivar. A boca também é responsável por fazer o processo de deglutição. Então depois que você fez o processo de mastigação, terminou essa mastigação, eu preciso engolir o alimento. E aí essa deglutição é um processo voluntário ou involuntário? Ela é um misto dos dois. Quando você quiser engolir o alimento, o que eu espero que aconteça? A língua, ela vai abaixar o fundo e levantar a ponta. E lá no fundo existe um negócio chamado úvula, o famoso véu do palato, né? Ou pinguelim, como o povo fala, sininho, enfim, tem um monte de nomes diferentes. E o povo dá para aquela estrutura que fica projetada lá no fundo da boca. O que a úvula serve, galera? A úvula serve para tampar a entrada da faringe enquanto você estiver mastigando o alimento, evitando que você acidentalmente acabe aspirando, né, o componente que vai descer ali para dentro da sua laringe. E eu não espero que isso aconteça. Então, na hora que o alimento você for engolir, há necessidade de que a ponta da língua ela levante e o fundo da língua abaixe. Ao mesmo tempo, o véu do palato ele vai elevar. E essa elevação do véu do palato, ela vai tampar as fossas nasais, evitando que o alimento suba para dentro da sua cavidade nasal. Às vezes acontece, né? Às vezes você está ali, principalmente com refrigerante, com alguma bebida gaseificada, tipo refrigerante, você está bebendo lá, de repente alguém faz graça e começa a rir enquanto você está bebendo, né? Na hora você vê que o troço só começa a descer a coca, né, no meio do nariz ali, porque o fechamento do véu do palato, nesse caso, acabou não sendo perfeito. Saiu da boca, o alimento vai para a faringe, e essa faringe ela vai auxiliar no processo de deglutição através de uma contração e com a participação de alguns componentes, que a gente já comenta melhor a respeito disso. Então, a sua boca, você tem a presença de quantos dentes? Aí você olha para a criatura e olha aqui, você tem 32 dentes no na sua boquinha, perfeito. A gente tem os dentes da frente, como é que chama esses aqui? Os atacantes, né? Esses são os incisivos. E aí a gente tem 4 em cima e 4 embaixo. Os incisivos centrais e os incisivos laterais. Esses caras, eles funcionam como se eles fossem facas, né? Então eles vão ter uma função de cortar o alimento. Depois, nós temos os caninos. Os caninos, eles estão aqui, né? De cada um dos lados dos incisivos, 2 em cima, 2 embaixo. Então a gente tem 4 caninos também. Para que servem os caninos? Rasgar o alimento. O objetivo que esse cara tem é rasgar e segurar, prender. Então, na hora que um animal, por exemplo, um carnívoro vai caçar, ele prende a sua presa utilizando os caninhos para segurar e para lacerar a região do pescoço ali dessa presa dele, por exemplo. A gente tem depois os pré-molares. Os pré-molares, galera, eles são 2 aqui na M arcada superior direita e 2 na M arcada superior esquerda. Então, 4 em cima e 4 embaixo, total 8 pré-molares. E por fim, os molares. A gente tem 3 em cada M arcada, né, superior e inferior. Então, 3 em cima de novo, 6 com mais 6, 12 molares, né? Sendo que desses 12 molares, a maioria de nós não tem espaço suficiente para arcada para todos eles. 4 desses dentinhos, né, são chamados terceiros molares. Terceiros molares são aqueles dentes que popularmente a gente chama de quê? Siso, tá? O dente do siso, como diz o povo, né? Ou o dente do juízo, ele é um dente que surge mais tardiamente. Ele é o último dente que vai aparecer na nossa boca e normalmente ele cresce por volta dos seus 15 a 18 anos aproximadamente, que é quando o povo fala que você cria juízo. Uhum. Sei, né? Tem as criaturas aí com mais de 30 na cara e até hoje o siso tá lá e o juízo ainda não veio, né? Esse siso crescer depois serve para quê? Por que o siso é o último dente a surgir?
Porque em termos evolutivos, meninos, você não iria escovar os dentes, você não iria no dentista, e ao longo do tempo, a nossa capacidade de mastigação, ela seria limitada pela presença dos seus dentes. Se você faz o processo de atrito, né, e se há um processo de desgaste natural, esses terceiros molares surgindo depois, eles podem substituir dentes que foram perdidos e ajudar nesse processo de trituração. Então, para você ver, né, a ação de cada um desses dentes, é só você pensar naquele churrasco, gente boa, que seu amigo vira e fala assim, não, deixa que eu compro carne, né? Aí ele vai e economiza para cerveja e pega o dinheiro e compra tudo de cerveja e compra uma carne muito boa, chamada capa de costela. Ótimo, passa um chiclete, né? Aí você pega aquele pedaço e ele com bastante experiência, corta um tolete de carne desse tamanho assim, você põe aquele tolete dentro da boca e começa a mastigar. Aí você vai, pega o alimento e morde com os dentes da frente e tenta cortar. Então você leva com o dente da frente e tenta fazer esse movimento para tentar cortar um pedaço. Não dá, né? Aqui que você faz? Parte para agressão. O que você faz? Morde com o canino. E você fica puxando aquele negócio, tentando rasgar o alimento. Tentou cortar, tentou rasgar, não deu certo, o que você faz? Pega o pedaço de carne daquele tamanho e enfia tudo dentro da boca. E aí você mastiga. Com quais dentes? Os do fundo, né? Aí você tem já uns 10 minutos que tá mastigando aquele pedaço de carne, né? Que tá aquele troço só branco, sem gosto já, que é troço dentro da boca assim, né? Você, né? Pensando, o que eu faço com essa miséria? Alternativa A, você vê um cachorro, o que você faz? Cospe, o cachorro come, sai correndo, né? Alternativa B, você vai ter que fazer alguma coisa com aquele troço. Uma das alternativas é, você discretamente tira aquele pedaço de carne, fica com ele aqui na mão segurando, e aí você com aquele troço tudo babado dentro da mão, enfia onde? No bolso, né? Aí você esquece, vai lavar depois em casa a calça, tá o pedaço de carne dentro do bolso que você guardou. Ou, alternativa mais comum, o que o povo faz? Engole. Aí quando você engole, menino, aí você estuda anatomia do sistema digestório, né? Porque você vê boca, depois faringe, esôfago, e aquele troço descendo, estuprando o esôfago por dentro, né? Só que o indivíduo, né? Que é troço aí machucando tudo. Bom, é isso, né? Você consegue ver a ação de cada um desses dentes nessa tentativa frustrada sua de tentar cortar aquele pedaço de carne. Seu dente, ele é formado por algumas partes. A parte mais externa do dente a gente chama de quê? Esmalte. Essa parte é bastante rígida, essa é a parte mais dura do seu corpo, tá? Esse esmalte é formado por um cristal chamado hidroxiapatita e um outro cristal que predomina, nesse caso, a fluorapatita. Logo, na parte mais interna existe a dentina. Essa dentina é formada por odontoblastos, né, células vivas, que estão relacionadas principalmente com a composição e a formação do esmalte. E na parte do meio, a gente tem a cavidade pulpar, onde você tem vasos sanguíneos e existe um nervo nessa região também. Ou seja, se existe nervo, dói. Dói. Só que o dente dói na parte inteira dele? Não. Qual que é a parte, galera, que dói? Quando você afeta a região da dentina mais profunda, ou na região aqui da cavidade dental, tá? Ou cavidade pulpar. O esmalte não dói. Então, se você tiver uma lesão apenas superficial, não vai doer. A cárie, então, ela só vai causar dor depois que ela afeta as regiões mais profundas, tá? E a gente conversou sobre isso lá na parte de bactérias, quando eu falei que cárie é uma doença que ela pode ser passada de pessoa a pessoa. Então, a transmissão por meio, né, de saliva pode passar a bactéria que causa essa lesão até afetar a região da polpa. Se afeta a região da polpa do dente, muitas vezes você tem que fazer uma intervenção um pouco mais agressiva, que inclusive retira toda a parte viva de dentro do dente. Como é que chama esse processo? Né? Você tem a famoso canal, na qual se abre um buraco ali dentro, coloca aquela broca manual, não sei se alguém já fez canal aí, mas introduz uma broquinha e depois puxa uma meleca que está toda enrolada na broca. Aquela melequinha é o nervo do seu dente. O dentista acabou de matar o seu dente, tá? Então, não há mais capacidade de renovação dessa estrutura do dente. E aí ele coloca o cemento, né, ali por dentro, coloca aquela resina fotopolimerizável e depois ele fecha esse negocinho colocando ao redor aqui também uma coroa, né? Porque senão o dente a longo prazo ele pode fraturar. Tá vendo? Então ele mantém seu dente, mantém a função do dente, mas ele não consegue mais fazer o processo de renovação do esmalte ali, ok? Na sua boca, a gente tem a presença de glândulas que estão relacionadas com a produção de saliva. E aí, as glândulas salivares são 6 no total. Existem 3 pares de glândulas salivares. Nós temos as que ficam nesta parte aqui, são chamadas de parótidas. Essas são as maiores glândulas salivares que a gente tem, e o ducto dela fica no lado interno da sua boca, na bochecha aqui, ó. Se você passar a língua no lado interno da boca nessa altura, você vai sentir que tem uma preguinha desse lado e do lado oposto também. Essa preguinha é o ducto da glândula parótida, que é quem faz a produção de saliva, tá? É normal, todo mundo tem isso, tá? Tem gente que olha e fala assim, tem um trocinho aqui, e fica mordendo e arrancando os pedacinhos. Você está arrancando o ducto da glândula parótida, criador. Não faz isso, tá? Machucados contínuos na região podem causar problemas a longo prazo, inclusive predisposição ao desenvolvimento de câncer, tá? As outras glândulas são 4 que ficam localizadas, 2 embaixo da mandíbula e 2 embaixo da língua. E o ducto dessas glândulas é um ducto comum e fica localizado ao lado do frênulo da língua. Se você levantar a língua, você vai ver que do ladinho tem duas preguinhas assim também. Essa é a glândula, o ducto da glândula salivar, que vai expelir saliva para dentro da sua boca. Algumas pessoas voluntariamente conseguem expelir essa saliva na parte de baixo. Isso acontece com alguém aqui? Tem alguém que consegue contrair e jogar a saliva, faz uma naja, cuspideira, né? A pessoa levando a língua e joga. A maioria de nós não consegue fazer isso. Você faz isso de maneira involuntária, inclusive acidental, passando vergonha muitas vezes, né? Professor é uma beleza. A gente tá ali dando aula em sala, às vezes os meninos estão sentados na frente, né? Ai, Deus, às vezes você dá uns banhos nos moleques, né? Você tá ali, você vai falar alguma coisa, você, não, aí tal coisa, foi lá. Na hora que você fala, né? E joga, cai em cima do menino, né? Você olha pro moleque, menino, acabava na cara dele. E aí você fica pensando, olhando para aquela criatura, pensando nas alternativas. Alternativa A, eu peço desculpa pro menino e limpa a cara dele, né? Ou alternativa B, que é a que a gente normalmente faz, finge que não viu.
E continua dando aula como se nada tivesse acontecido. Normalmente é essa que a gente faz, mas sim, a gente via sua cara de nojo, né? Enquanto tava com a baba toda grudada na cara da criatura ali. Essa saliva, cara, ela tem a presença de uma série de componentes. Para que serve a sua saliva? Primeira função é umidificar o alimento. E aí, qual que é o principal componente dessa saliva, então? Água. A água da saliva serve para umedecer o alimento, para facilitar a deglutição, mas a água da saliva também tem outra função. Quem vai fazer a digestão de todos os componentes, meninos? Aqui a gente tem, por exemplo, o amido sendo catalisado a reação dele pela amilase salivar, ou pitialina, convertendo em maltose. Só que existe um reagente que está faltando aqui, ó. Quem é o reagente que atua fazendo a digestão de todas as enzimas dentro do seu tubo digestório? Água. Se não existe água, não existe digestão. E aí essa água já começa a ser fornecida na sua saliva. Segunda coisa que a água da saliva ajuda também é uma questão de conforto térmico. A água tem um alto calor específico, lembra disso? O que é calor específico? Capacidade que um material tem de ganhar ou perder temperatura com maior ou menor facilidade. A água tem um calor específico extremamente alto. Então isso significa que, na prática, ela demora muito a ganhar temperatura, mas ela demora muito também a perder essa temperatura. Então na hora que você pega um alimento que está muito quente, na hora que você põe na boca, você já viu que na hora enche de saliva a sua boca. Por quê? Porque isso vai ajudar a dar conforto térmico para aquele alimento, ajudando a fazer uma regulação. Beleza? Outra coisa também que a saliva ela tem, né, a água como importante função ali, é que ela vai ajudar a fazer uma lavagem dos restos de alimento que estão presentes nos dentes, evitando o crescimento de micro-organismos por conta disso. Só que sua saliva, além da água, o que mais que ela tem? Ela tem a enzima, e o que mais que tem na sua saliva? Tem bicarbonato também. O bicarbonato serve para controlar o pH da sua boca. Outra coisa, tem anticorpo, sabia? Tem um anticorpo chamado IgA, que está presente na sua saliva. E para que eu preciso desse IgA na saliva? Para proteger minha boca contra a ação de micro-organismos. Então, as mucosas, de forma geral, do nosso corpo, tem IgA presente. Na região do olho, você tem a lágrima com IgA. Na região da boca, tem a saliva com a presença, por exemplo, também de IgA. Tá? E assim por diante. Seu pulmão também, a secreção interna, tem a presença desse anticorpo, que vai te proteger contra micro-organismos que estão presentes naquele local. Tranquilo? Tem uma história que o povo da roça às vezes fala, que se você tiver com um machucado, por exemplo, eles falam pra você deixar o cachorro lamber a ferida. Já estou isso? Pode deixar o cachorro lamber que melhora. Pelo amor de Deus, faz isso, né? Mas uma possível explicação que a gente tem para isso é que no fato da saliva existir a presença de um anticorpo que de fato pode neutralizar a ação de algumas bactérias. Mas não faz isso porque nem toda bactéria vai morrer na presença disso e outra saliva tem uma quantidade absurdamente alta de bactérias, né? A boca, a saliva ali, ainda tem a presença também de uma enzima, que não é uma enzima digestiva, mas que controla a população de micro-organismos. Tá? Você tem a presença da lisozima. Já falar dela? O que a lisozima faz? Ela atua na parede celular de bactérias, fazendo a ruptura dessa parede celular. E essa talvez seja uma outra possível explicação biológica, né? A lisozima rompe parede bacteriana e isso ajuda no controle da microbiota que está presente no machucado, né? Ali, ou mais especificamente na sua boca. Beleza? Depois que você engolir o alimento, galera, o que eu espero que aconteça? Qual das três libera a amilase salivar? As três, tá, Vitória? Os três pares fazem a liberação. Agora, a glândula mais efetiva, que libera a maior quantidade de saliva, é a parótida. É só olhar o tamanho dela, né? Então, ela é a maior glândula que a gente tem. Então, as três fazem a liberação disso aqui. Tranquilo? Nesse processo, cara, depois que o alimento saiu da sua boca, ele vai para a faringe. Observe que a faringe é comum a dois tubos. Quem que é esse tubinho que está aqui, ó? Este é o esôfago. Quem que é esse tubo que tem aqui na frente? Esta é a laringe. A faringe, que está presente aqui, ela é comum tanto ao sistema digestório quanto ao sistema respiratório. Passar os dois por meio da laringe, aliás, da faringe, beleza, sem problemas. O problema é que dali para frente, galera, eu preciso isolar aonde o alimento vai e onde o ar vai. E aí, durante a deglutição, eu espero que o alimento desça para onde? Do esôfago. E durante a respiração, eu espero que o ar entre dentro da sua laringe, para depois ir para a traqueia e descer para dentro dos pulmões ali. Como é que você consegue fazer isso? Selecionar para onde o alimento vai. Se ele vai, né, para o esôfago e evitar que ele desça para dentro da sua laringe. Existe uma válvulazinha que faz esse processo aí, Davi. A epiglote. Uma outra coisa que acontece também é, coloca o dedo gentilmente aí sobre o seu gogozinho, né, a cartilagem da laringe, não aperta com força, tá? Só coloca o dedo por cima para sentir a cartilagem e engole saliva. Você vê o que acontece. Você viu o que rolou? Na hora que você engole saliva, você vê um negócio e depois ele desce. Isso que você viu, galera, é a contração da musculatura que fica presente aqui na base, né, do assoalho da boca, que tracionou a laringe para cima. Ao mesmo tempo que a tração da laringe acontece, a epiglote desce. Então, quando você faz esse processo, a gente obstrui as vias respiratórias, evitando que o alimento, eventualmente, entre dentro da cavidade aqui da laringe e tente descer, pelo menos, no sistema respiratório. Então, na hora de engolir, a epiglote desce. Quando ela desce, ela fecha a entrada da laringe. Esse é um mecanismo eficiente? Sim, bastante. Mas ele é 100% eficiente? Não, não é. Se não é 100% eficiente, eventualmente você pode ter um engasgo. Tá? O engasgo é um mecanismo fisiológico, normal, que acontece no nosso corpo, na tentativa de desobstruir as vias respiratórias. Então você tosse. Quando você tosse, você faz uma força mecânica para que o ar expulse aquele componente que estava presente e tentando entrar nas vias respiratórias, evitando assim que você tenha um sufocamento por conta daquele componente. Numa situação de engasgo, o que deve ser feito? E técnicas de primeiros socorros, tá, gente? Faz parte da matriz de conteúdo das provas, de forma geral. Numa situação de engasgo, vamos lá primeiro para as coisas que não devem ser feitas. Primeiro, não peça para a pessoa levantar os braços. O povo tá engasgado, o povo sempre fala, levanta os braços. Levanta o braço pra quê, criatura? Só for para Deus puxar você mais fácil, né? Ali, cara, levantar o braço não vai te ajudar em nada, tá? Segunda coisa que não adianta também, não tem efeito nenhum, é dar tapa nas costas da criatura que tá engasgada. Você tá lá engasgado, alguém, agora eu vou descontar a raiva. Lá, né, no meio das costas da criatura, velho, isso não
desengasga ninguém, tá? Talvez o indivíduo desengasgue, mas ele desengasga de raiva, só para te xingar depois, né? Outra coisa que também não deve ser feita é introduzir nada para tentar desobstruir, tirando o objeto que está lá. Não faz isso, porque nessa tentativa, muitas vezes, você acaba empurrando mais para o fundo ali, tá? E nunca, nunca, nunca na vida fure o pescoço de alguém engasgado. Professor, mas eu vi no Grey's Anatomy, eu vi, né, no filme do Rambo. Cara, a traqueostomia, ela é performada em algumas situações em específico mesmo. Mas a traqueostomia é feita em uma situação de emergência por um médico. Eu sei que boa parte de vocês aqui quer ser médico um dia, mas ainda não. Você não é. Você não sabe as estruturas anatômicas, as posições que elas estão. Próximo ao local onde a traqueostomia é feita, existem alguns vasos levemente importantes, como a carótida e a jugular, né? Só é o vaso sanguíneo que leva sangue para o cérebro e o que drena sangue do seu cérebro. Tá de boa. Dá nada não. Aí você pega a bique, né? Vai lá e fala, peraí, eu sei o que fazer. E fura o pescoço. Atravessa a carótida da jugular, o extremo da criatura, né? Talvez o coleguinha não ia morrer. Agora ele vai, é certeza. Agora, né, então, não fura, né, o pescoço de ninguém ali. A técnica a ser feita chama manobra de Heimlich. A manobra de Heimlich consiste em você abraçar um indivíduo por trás. Mas às vezes né? Ou quarta série, pelo amor de Deus, aquele ator tá morrendo engasgado, esquece qualquer conotação sexual. Abraça o indivíduo e pressiona sobre a região do diafragma. O diafragma é o músculo que separa a cavidade torácica da cavidade abdominal. Se você faz a compressão do diafragma, você aumenta a velocidade com que o ar expele. Olha isso aqui, deixa eu te mostrar como que isso acontece. Eu vou manter a minha voz no mesmo tom e vou pressionar o meu diafragma para você ver o que acontece. Essa mudança que você tem é justamente por conta da compressão que está sendo feita. Na hora que você aperta nessa região, quando você percebe, o ar consegue sair mais forte. E quando ele sai, ajuda a desobstruir as vias respiratórias. Beleza? Essa é a técnica correta. Se for um bebezinho, né, tem uma variação dessa manobra. Você vai pegar um bebê recém-nascido para sair por trás, começar, né, na hora que você fizer a segunda olhinha do esbucaia do menino ali. Em crianças, você pega o antebraço, coloca a criança e dá pequenos tapinhas na região das costas para a cabeça dele virada para baixo. Só que você tem, né, uma prática um pouco melhor nesse caso, então é mais tenso de ser feito. Tá? Beleza? Beber água, outra coisa pode, não, Laura? Se a pessoa está engasgada, isso não vai ajudar, né, no desengasgo, a não ser que o componente, ele está, na verdade, aqui, ó, com uma dificuldade, na verdade, de descer, e aí você empurra isso para baixo. Ou, na maioria das vezes, a pessoa acha que ela está engasgada, quando, na verdade, o negócio está preso lá dentro do esôfago, e aí a água ajuda a descer aquele componente. Mas se está um engasgo mesmo, não é indicado que você dê nada para a pessoa beber, se for um engasgo em si. Beleza? Mesma coisa que inventou de achar que é isso, né? Nesse processo de deglutição, então, galera, a gente tem essa descida do alimento que vai passar. Vídeos ficam meio ruim para mostrar para vocês, né? Esse vídeo é um pouquinho mais longo, mas se você quiser assistir ele depois, ele é um vídeo que é bem legal, porque ele mostra os alimentos para ser facilmente deglutido e enviado ao estômago. Olha isso aqui. O cara tá comendo uma cápsula de contraste, e aí, durante o processo de deglutição, a epiglote ela tem que descer. Olha isso aqui. Deixa eu achar a parte que ele mostra a epiglote especificamente. Tá? Durante esse processo em que o alimento ele tem que descer para dentro do esôfago, a epiglote desce. Olha a epiglote. Olha o que ela faz. Você vê ela descendo, né? Deixa eu voltar um pouquinho aqui para você ver de novo. Ó, a epiglote, você vê que ela desce e depois ela sobe. Tá? Esse processo em que a epiglote ela desce dessa forma, ela obstrui a entrada da laringe. Olha a laringe elevando. Tá? Por isso que, quando você coloca a mão aqui, né, como eu mostrei para vocês, você sente subindo e descendo. Ó. É rapidão mesmo. Então, sobe, depois desce. A laringe sobe, a epiglote desce, fecha, e depois ele abre mais uma vez. Tá? Esse slide já está disponível para vocês, e boa parte dos vídeos que eu uso com vocês, eles são hiperlinkados, tá, galera? Você pode assistir ele de novo, tá vendo lá? YouTube, né? É só você clicar aí. Quando você clica aí, ele carrega na internet, e você consegue assistir esse vídeo aí com qualidade melhor, né? Porque, às vezes, passar os vídeos fica meio ruim aqui, fica um pouquinho travado. Você consegue ver isso aí com melhor qualidade na sua casa. Beleza? Durante esse processo de deglutição, então, cara, o alimento, ele precisa ser conduzido para dentro do esôfago. E aí, o esôfago, ele vai fazer... Deixa eu aceitar. Tá, Isabela, depois eu olho aqui, mas é porque não sei que dia que você mandou a solicitação. Deixa eu ver aqui. Mas eu não ignoro vocês, não, gente. Depois manda lá de novo, né? Eu não vi aqui, tá? Aí você envia lá o que é. O processo de deglutição, ele tem um movimento que acontece em todo o esôfago para frente. Então não é só o esôfago que faz isso. Todos os órgãos, todos os tubos, a partir daqui vão fazer o tal do movimento peristáltico. O movimento peristáltico é um movimento que acontece em onda, que gradativamente vai empurrando esse alimento no sentido descendente, saindo da região da faringe, depois vem para o esôfago e ele vai empurrar esse alimento em direção ao estômago. Esse movimento peristáltico, ele acontece, olha lá, que bonitão, né? Ele é literalmente um movimento em onda, né? À medida que esse movimento ele vai acontecendo, ele vai empurrando o componente ao longo do tubo digestório. Então aí você está vendo, né, a parte do intestino de uma pessoa, durante uma colonoscopia, fazendo o movimento peristáltico, tá? Então isso acontece em todo o trajeto do sistema digestório. E a gente consegue ver isso, né? Acho que fotos, agora é um vídeo um pouquinho mais forte, para quem for mais sensível, a maioria que quer medicina, então está meio que acostumado com isso aqui. Olha só. Aqui a gente consegue ver o movimento peristáltico acontecendo no intestino, tá? Tá vendo o movimento acontecendo, né? É literalmente um movimento em onda, né? Deixa eu dar um play de novo aqui para você assistir. E aí esse movimento ele vai apertando a musculatura, né, garantindo esse processo de transporte, né, do alimento ao longo do tubo digestório como um todo. Tá? Saiu de dentro do seu esôfago, o alimento ele vai para dentro de onde? Do estômago. A passagem do esôfago para o estômago é livre? Não. Existe uma válvula que faz o controle dessa passagem. Como é que chama essa válvula aqui? Esfíncter gastroesofágico. Também conhecido com outro nome. Qual é o outro nome que isso aqui tem?
cárdia, tá? O esfíncter gastroesofágico, também chamado então, né, de cárdia, ele é extremamente importante para a fisiologia do seu estômago e do esôfago. Por quê? O que eu espero que aconteça? O alimento, na hora que ele está descendo pelo esôfago, eu espero que esse esfíncter ele abra para permitir que o alimento ele desça. Terminou, passou o alimento, o que eu espero que o esfíncter faça? Feche. Quando o esfíncter se fecha, ele vai impedir que o conteúdo gástrico retorne para dentro do seu esôfago. Isso é muito importante. Por quê? Qual que é o pH do seu estômago? 2. A gente vai ver aqui agora. Qual que é o pH do seu esôfago? Próximo ao pH da boca. 7. Cara, o estômago é adaptado a esse pH 2. O esôfago não. Tá? E aí existe uma doença que surge nessa situação, que é exatamente isso aí, Wilker. Ou a doença do refluxo gastroesofágico. A doença do refluxo gastroesofágico acontece quando essa contração não é vigorosa o suficiente para garantir o processo de manutenção do conteúdo gástrico dentro do estômago, sem que ele volte. E quando ele volta, ele machuca a parede do esôfago. Isso gera alguns sintomas clássicos, né? Quais são os sintomas clássicos de refluxo? Primeiro sintoma, queimação. Tá? O indivíduo ele sente como se estivesse queimando, né, o centro do peito. Tem gente que às vezes vai parar no hospital até achando que é problema cardíaco. Chega lá, é doença do refluxo gastroesofágico. Não que isso tenha acontecido comigo, né? Às vezes eu fui parar no hospital e falei, meu Deus, tô infartando, tem lógica não, uma dor no centro do peito aqui. Aí cheguei lá, o médico fez todos os testes, todas as avaliações, e aí ele foi fazendo as perguntas e me encaminhou pro gastro, tirando, era refluxo, né? A queimação, a sensação de ardência é muito forte. Outra coisa que é típica do refluxo, é depois que você come, especialmente se você comer muito, você fica com uma sensação de parece que o alimento tá querendo voltar. E não é parece, ele tá querendo voltar. Então você fica, como diz o pessoal, golfando, né? Ou gorfando. Você termina de comer e não parece que aquele negócio ele está forçando para garantir esse retorno. Outro sintoma típico do refluxo é a aftas na região da boca, em maior quantidade, por conta da acidez que acaba voltando, machucando a região, às vezes, da boca daquele indivíduo. Tá? Tem que ser feita uma avaliação com o médico para saber qual o nível de refluxo e o que você tem que fazer. Mas, normalmente, a mudança de estilo de vida sempre está presente. Evitar comer alimentos gordurosos demais, né? Evitar o consumo de massas em grande quantidade, pão, por exemplo, e, principalmente, ter cuidado com alimentos que sejam ácidos. Tá? E não comer imediatamente antes de deitar, porque aí o conteúdo acaba voltando com maior frequência. Tá? Esse esfíncter, Maria, ele faz esse processo de abertura e fechamento durante esse processo de descida do alimento, tá? Então, existem dois esfíncteres que isolam o seu estômago aqui dos componentes esofágicos e do duodeno, que são o esfíncter esofágico inferior, né? Aqui a gente tem a cárdia e aqui o esfíncter pilórico. Então, eu tenho esses dois caras garantindo com que o estômago fique com conteúdo dentro dele durante o processo de quimificação. O que é quimificação? A digestão que acontece dentro do seu estômago, tá? E o que é digerir dentro do seu estômago? Principalmente proteína. E um pH que é o quê? Ácido, tá? pH do estômago, mais uma vez, por volta de 2. Tranquilo? Durante esse processo de digestão, isso demora quanto tempo? Qual é o tempo médio de digestão dentro do estômago? A quimificação, quanto tempo demora? 40 minutos? Um pouquinho mais. Tá? O tempo médio que o alimento fica dentro do estômago sofrendo a ação desses componentes é uma média de 2 a 3 horas, aproximadamente. Só que esse tempo é variável. E o que varia esse tempo de quimificação? O teor de proteínas na dieta. Quanto mais proteína você tiver na alimentação, maior é o tempo que o alimento ele vai ficar dentro do seu estômago. Por uma razão bem óbvia, né? O que acontece nesse caso? Quanto mais tempo o alimento ele ficar dentro do estômago, maior é a digestão que eu vou ter das proteínas. E aí, se você, na prática, já deve ter percebido isso. Se você come, por exemplo, a macarronada molho sugo, né? Que é macarrão ao molho pomodoro, que é só molho de tomate, mais nada, a não ser isso. Você já viu que você termina de comer aquela pratada de macarronada, cara, dá uma hora mais ou menos, você terminou de comer e fala assim, meu Deus, tô morrendo de fome. Por que você tá com fome de novo? Porque não tinha proteína na alimentação. E aí a quimificação vai acontecer de maneira mais rápida. Agora, se você come lá, por exemplo, né, uma feijoada da vida, né? Cara, você come a feijoada tipo 1 hora da tarde. Está 5 horas da tarde, você ainda tá rotando pé de porco, né? Até agora. Por quê? Porque a quantidade de proteína que tem presente ali é muito grande, tá? Biscoito ou bolacha? Pergunta pro Edu, né? Vamos lá causar uma intriga, uma guerra entre os cariocas. O que significa quando a pessoa fala que tem que esperar para fazer 1 quilo? Ian, não é quilo. Quilo é o processo de digestão que acontece aqui dentro, ó, dentro do seu intestino delgado. A quilificação, ela vai demorar algo em torno entre as suas 8 a 12 horas, aproximadamente. Se você deitar para fazer 1 quilo, perceba, você vai ficar tipo umas 10 horas deitado, né, ali dentro. Professor, mas eu faço isso aí mesmo, né? Final de semana, aquela dúvida cruel. Você acorda, né, 1 da tarde, naquela dúvida, você não sabe se você almoça ou toma café. Né? Aí vai, come, termina de comer, fala, soninho, né? Aí deita de novo, dorme até a hora do Fantástico. Aí acorda, fala, nossa, fominha, né? Aí você vai, levanta, come, soninho, deita de novo. Aí você faz 1 quilo, né? Dessa forma aí, de fato, aí é o quilo. O certo seria 1 quimo, tá? O quimo é o processo de digestão que acontece dentro do seu estômago. A falta de proteína está relacionada com a produção de grelina? Sim. Existe uma relação direta entre o enchimento gástrico e a liberação o processo de liberação de grelina. Na hora que o seu estômago está cheio, o que acontece? Estômago cheio diminui grelina. A redução da quantidade de grelina, ela avisa o hipotálamo da sensação de saciedade. Então, a sensação de fome que você tem, ela tem uma relação direta com hormônios, que intimamente estão relacionados com o esvaziamento do estômago e esvaziamento do duodeno. Quando você está com o estômago vazio, aumenta a grelina. Quando o seu duodeno está vazio, ele tem um outro hormônio PYY que acaba, né, nessa situação, não sendo produzido. E aí, grelina alta, PYY baixo, isso te dá fome, tá? A gente vai conversar sobre isso lá no finalzinho da aula. O estômago, ele está relacionado, então, com a produção de algumas substâncias. Em especial, entre esses componentes do suco gástrico, eu tenho o HCl. O HCl é o ácido clorídrico. E para que serve esse ácido clorídrico? Ele serve para fazer a ativação, né, de uma função antimicrobiana. Como assim? O alimento que você está comendo é um alimento estéril.
Não. Tem um monte de micro-organismos. O que acontece com esses micro-organismos quando eles entram em contato com o ácido clorídrico? Eles morrem. Então há uma morte desses organismos em contato com o HCl. Outra coisa, o seu estômago faz digestão de proteína. E qual que é a enzima que está envolvida com essa digestão? Eu tenho a pepsina. Só que a pepsina, ela é produzida na forma inativa. E essa produção da pepsina, cara, ela vai acontecer por células que estão localizadas aqui, ó, lá na região do seu estômago. Existe uma célula chamada célula principal, que está relacionada com a produção do pepsinogênio e da lipase gástrica. A lipase gástrica é uma lipase pouquíssimo efetiva que a gente tem dentro do estômago, e a maioria dos vestibulares não vai falar nada a respeito dela. Então considere, a não ser que o exercício fale alguma coisa específica, considere que a digestão de lipídio começa no duodeno, tá? E aí a bile vai facilitar esse processo, porque lá de fato é o local principal onde essa digestão acontece. A célula principal ainda produz um segundo hormônio, né, dentre esses principais, que é você tem a produção aí da renina. A renina consegue converter a proteína do leite na sua forma solúvel para a forma insolúvel. E aí eu precipito as proteínas. Isso é importante. Por quê? Porque se eu precipitar a proteína, eu consigo aumentar a área de contato para essa digestão acontecer. E aí, cara, o HCl faz isso também. Isso aqui é uma função, na verdade, de qualquer ácido. Você pode fazer esse teste na sua casa. Depois aí, no final da aula, pega um pouquinho de leite e coloca um pouquinho de vinagre dentro desse leite. Na hora que você jogar o vinagre lá, você vai ver o que acontece. Na hora, talha. E aí você vai formar uma capa de proteínas, né, com soro embaixo. Inclusive, isso pode ser usado na fabricação de queijo na sua casa. Você pode fazer ricota desse jeito. Pega uma colherzinha de vinagre, joga dentro do leite, mistura, depois você pega um pano de prato, joga lá e espreme. Né? Aí você pega um pouquinho de margarina, por exemplo, e faz a mistura para dar uma liga. Põe sal, tcharam, você tem ricota caseira na sua casa. Tá? Esse processo de separação das proteínas tem uma relação direta com soluções que são ácidas. E isso vai aumentar, né, a digestão dessa proteína. E outra, você pode fazer uma desmineralização de ossos através disso aqui. Como? Tem uma outra coisa de vó, né? Alguém falou aí da avó vive falando a respeito do quilo. Cara, vó tem muito um negócio também de, cuidado com o espinho de peixe. Se você engolir o espinho de peixe, fura as tripas. Cara, perfuração do esôfago, sim, pode acontecer. Perfuração do estômago, eventualmente, pode acontecer também. Mas perfuração do seu intestino, dificilmente. Por quê? Porque o ácido clorídrico, ele desmineraliza os ossos que estão presentes ali. Pra quê? Por que essa função vai ser importante? Para nós, osso não faz parte muito da sua dieta. Então, é quando você faz esse processo de ingestão acidental, você pode fazer essa desmineralização. Agora, para alguns animais, carnívoros especialmente, o osso muitas vezes é algo que o bicho come. E aí ele tem que desmineralizar esses ossos para facilitar o processo de remoção do cálcio e os outros componentes da matriz mineralizada para facilitar a ação, né, a passagem daquele alimento pelo tubo digestório. Beleza? Então, dentro do seu estômago, ó, existem células de superfície que secretam muco. A célula do colo, que também secreta muco. E por que eu preciso desse muco aqui? Por conta desse cara. O muco vai proteger a camada interna do estômago contra o ataque do próprio ácido clorídrico. Que é uma coisa que, o que acontece aqui, se o ácido clorídrico tocar na parede do seu estômago? Ele machuca. E é isso que acontece no caso da gastrite. Pessoas que têm gastrite, entre outras coisas, acontece uma alteração da produção desse muco. E com essa produção menos eficiente, o estômago acaba sendo agredido pelo próprio ácido que ele produz. E aí a gastrite precisa ser avaliada, porque se ela não for corretamente manejada, a gastrite evolui para a úlcera. A úlcera é quando, literalmente, você tem a formação de um machucado e essa úlcera, ela pode perfurar. Se eu tiver uma perfuração gástrica, o conteúdo gástrico é liberado no interior da cavidade abdominal. Aí é tenso, né? Bem tenso, e por isso que é uma emergência médica, precisa ser rapidamente contida, porque senão você pode ter, né, além de infecções, lesões nos órgãos por conta desse ácido que está sendo gotejado para dentro da sua cavidade abdominal. Tá? Aqui eu tenho a célula chamada de parietal, que faz a produção do ácido clorídrico e que faz a produção do fator intrínseco, que está relacionado com o aumento da absorção de vitamina B12. E o ácido clorídrico com essas funções. E a gente tem a célula principal, que faz a produção do pepsinogênio, da lipase gástrica, além de em crianças produzir renina, e a célula pilórica, ou célula G, que produz gastrina, que é um hormônio que atua fazendo a secreção de todos os componentes que a gente tem aqui dentro. Beleza? Por que algumas pessoas se sentem mais cheias com mais facilidade do que outras, Daniel? Questões de variações individuais, tá? Às vezes você tem hipersensibilidade a alguns hormônios que controlam esse processo digestivo, e isso pode garantir para essas pessoas felizardas, né, uma sensação de saciedade mais fácil. Outras pessoas, como eu, por exemplo, né, não. Essa sensação de saciedade não vem fácil assim, não. Né? A gente acaba comendo bastante. No estômago é o local onde acontece maior digestão de proteínas? Não, tá? O estômago, ele é o órgão inicial de digestão da proteína, tá, Victor? Então tem muita gente que tende a pensar que o estômago é o principal órgão da digestão. Não é. O principal órgão da digestão é o seu duodeno, porque é lá onde você libera a maior quantidade de enzimas, e a gente vai ver isso aqui mais pra frente. E lá dentro do duodeno, você termina esse processo de digestão sob a ação de um conjunto de enzimas ainda maior. Aqui só uma enzima principal, digamos assim, né, de que faz digestão de proteína. O HCl ativa a lipase? Sim, Tuane. A lipase gástrica, ela é liberada na forma inativa, assim como o pepsinogênio é liberado na forma inativa e o ácido clorídrico faz essa ativação. Tá? Agora, a lipase pancreática, o HCl não tem relação nenhuma com ela. Beleza? O que é piloro? Piloro é essa estrutura aqui, ó. Isso aqui. É a área, né, de transição entre o seu estômago e o seu duodeno. Este é o piloro. Tranquilo? A célula principal produz pepsinogênio e lipase gástrica. Tá? Aqui, ó, Tuane. O duodeno faz parte do intestino? Sim, é a primeira parte do intestino, tá, Ana Paula? A gente tem o intestino delgado como sendo subdividido em três coisas: duodeno, jejum e íleo, tá? O duodeno é a parte que faz digestão.
O suco gástrico, então, ele contém esse HCl, com essas funções que eu citei anteriormente aqui com vocês, e o pepsinogênio, em contato com esse ácido, vira pepsina, para pegar proteínas e converter em fragmentos proteicos. Percebe, então, terminei a digestão? Não, foi só parcial. Eu só converti proteína em fragmentos menores, que depois vão para dentro do duodeno para terminar a digestão. Ou seja, o seu intestino delgado é o principal órgão da digestão. Sem estômago, alguém consegue sobreviver? E aí, sim ou não? Sim, tá? Existem algumas condições de saúde que às vezes exigem que o indivíduo faça a retirada do estômago. Sem o intestino delgado, esse indivíduo consegue sobreviver? Aí não, né? É muito mais tenso, porque você tem funções muito específicas, extremamente importantes associadas a esse cara. O intestino delgado, ele vai iniciar o processo de digestão, né, na parte aqui do duodeno, tá? Ele vai começar, né, nessa primeira parte, finalizando a digestão, na verdade, né? E depois do jejum e o ilho, eles fazem esse processo de absorção desses nutrientes, tá? Repete a parte do duodeno, jejum e ilho. Maria, duodeno é a primeira parte do intestino delgado. Ele digere o alimento. Jejum e ilho, segunda e terceira parte do intestino delgado. Eles absorvem os nutrientes. E por que que o seu duodeno é a principal parte da digestão? Porque o duodeno, galera, ele vai receber 3 secreções digestivas. Então ele vai receber a bile, ele recebe o suco entérico que ele mesmo produz e o suco pancreático que é produzido no pâncreas e liberado para ele. Fazendo a digestão, então, do amido, das proteínas, dos lipídios, dos ácidos nucleicos e finalizando a digestão dos peptídeos que vieram do estômago e dos disacarídeos que vieram da boca. Então a boca começou a digestão de amido, não finalizou. O seu estômago começou a digestão de proteína, não finalizou. Quem finaliza é o seu duodeno. E aí a gente tem o quilo. Então, para quem tinha perguntado, né, sobre o quilo, tcharam, este é o quilo. O produto final dessa digestão que acontece ali, depois dessa absorção logo na sequência ali. E a absorção, ela vai depender diretamente dessas estruturas, que a gente chama de quê? Vilosidades. O suco entérico, cara, ele contém um monte de enzimas digestivas diferentes. Por exemplo, os peptídeos que vieram do estômago, sob a ação das peptidases, são convertidos em aminoácidos. A gente tem as carboidrases, maltase, sacarase e lactase, que convertem, respectivamente, maltose em glicose mais glicose, sacarose em glicose mais frutose, e a lactose, ela vai ser convertida em glicose mais galactose. Detalhe, algumas pessoas não conseguem fazer esta enzima se tornar eficiente, né, em relação à digestão, porque você produz isso em pequena quantidade ou às vezes até nem produz. E aí qual que é o problema? Se a lactose não é digerida, sobra ela dentro do seu intestino. E aí, qual que é o problema disso? Você não digere, mas as bactérias que estão dentro do seu intestino fazem. Uhum. E aí surgem os sintomas da intolerância à lactose. Quais são os principais sintomas da intolerância? Primeiro, enjoo, tá? Esse indivíduo vai sentir aquela sensação de estômago ruim, né? Às vezes chega até a vomitar. Se não acontecer, passa para o intestino, qual que é o próximo sintoma que acontece? As bactérias vão fazer essa digestão. E dessa digestão, eles vão produzir gases. E aí você tem o segundo sintoma típico dessa intolerância, um inchaço. Então aquela sensação de abdômen distendido, dilatado, cheio de gás ali dentro. E esse gás que foi produzido, ele vai ter que escapar para algum lugar. Que lugar é esse? Cheivas, né? E aí essa criatura vai começar a peidar em grande quantidade. Então, você tem flatulência excessiva, como sendo um dos sintomas também clássicos dessa intolerância. E uma outra coisa que acontece, cerejinha do bolo da intolerância, diarreia, tá? Então, se o indivíduo bebeu leite ou comeu coisas que têm leite na sua composição e sente esses sintomas que eu citei com vocês, é bom que você faça uma investigação com o médico para saber se você realmente é intolerante ali. O que fazer nessa situação da intolerância? E qual que é o tratamento? O tratamento consiste, meninos, em dieta. Não existe outra coisa a ser feito a não ser a dieta. Professor, mas eu gosto muito de leite, eu gosto muito das coisas que são derivadas. Aí o que você faz? Você pode usar a enzima que é produzida artificialmente. Você pode ingerir a enzima que faz esse processo de digestão dentro do estômago agora, tá? Portanto, não é a mesma enzima, porque essa aqui atua dentro do seu duodeno, tá? O seu intestino delgado, ele está relacionado também com a absorção de nutrientes. E aí, para favorecer essa absorção, cara, lá na anatomia, no semestre que vem, amém, né, lá na faculdade, se você olhar um intestino, e a gente tem vários planos de corte que às vezes são avaliados, se você faz um corte e olha o intestino assim no meio, você consegue ver isso aqui, ó. Isso é visto a olho nu, tá? Eu não preciso de microscópio. As dobrinhas que estão presentes aqui, que a gente chama de vilosidades, essas vilosidades, elas vão aumentar a superfície de contato para favorecer o processo de absorção. Só que as células da vilosidade também têm dobras. Essas eu preciso de um microscópio. E você também vai ver isso aqui lá na faculdade, semestre que vem, né? Na histologia, aonde você consegue ver aqui, ó, a borda em escova, como é chamado. Isso aqui, galera, tanto as velocidades quanto as microvelocidades servem para a mesma coisa. Aumento de superfície de quê? De contato. Se a superfície de contato é maior, o que eu faço com a absorção? Aumento. Isso é ótimo. Por quê? Em termos evolutivos, conseguir alimento demandaria de você uma caça e uma coleta. O que não faria com que você tivesse a certeza da sua próxima refeição. Isso, então, cada vez que você comesse, você tinha que ser extremamente eficiente na absorção desses nutrientes para conseguir estocar esse alimento para te preparar para situações de adversidade que poderiam acontecer nos próximos dias aí. A questão é que hoje em dia, com a sedentarização, né, com a questão a qual nós estamos inseridos, meninos, adquirir nutrientes não depende de você sair para caçar e coletar. Depende muito mais de uma questão, né, de poder financeiro na compra desse alimento. De forma que, pelo menos para a parcela da sociedade ao qual nós pertencemos, você tem certeza das suas próximas refeições. Só que você é inserido em um contexto evolutivo em que você absorve o máximo. Só que você come e absorve o máximo e come bastante. Qual que é a consequência que isso traz?
tcharam, né? Você fica gordinho por conta disso. Então, a absorção de grande quantidade de nutrientes, aliado ao consumo excessivo desses nutrientes, está associado ao ganho de peso, beleza? Em qual parte do intestino tem essa absorção, Vitória? No jejum e no ilho, tá? São as duas regiões que fazem esse processo de absorção. Na doença de Crohn, você perde as velocidades. Isso, Patrícia, perfeito. A doença de Crohn, ela é uma doença que afeta principalmente o intestino grosso do indivíduo, mas ela pode afetar também o intestino delgado, provocando quadros inflamatórios nessa região e matando essas células. Quando você tem essa descamação das células, você perde as células da superfície, e aí consequências, né, bem intensas podem acontecer, como perda de peso e outros problemas ali em quem tem isso, tá? O suco entérico, Vitória, ele é um componente que faz a digestão de alguns dos nutrientes que a gente comeu. Então, o que é suco entérico? É o componente da digestão do seu, a produção de um dos sucos digestivos que o seu intestino mesmo faz. Então, o duodeno, ele faz a produção do suco entérico. E esse suco entérico, ele contém essas enzimas, principalmente aqui, tá? Beleza? Duodeno não o quê, sabe? As velocidades, você fala? Outro componente que a gente tem, não, Sara, o duodeno não faz absorção, tá? O duodeno, ele faz a digestão dos nutrientes. Talvez a região mais distal do duodeno já comece alguma absorçãozinha, mas a principal função dele não é essa, tá? A gente tem um outro componente que faz parte do seu sistema digestório, mas não é um tubo digestório, é o fígado. Cara, o fígado, ele tem um monte de funções diferentes. Ele produz a bile, ele armazena glicogênio, ele produz ureia, ele faz a destruição das hemácias que já foram mortas, ele desintoxica o seu organismo e por aí vai. Conhecidas, o fígado faz 580 funções. Tá? A quantidade absurdamente grande de funções executadas por esse órgão. E o fígado, galera, uma das funções que ele tem é produzir a bile. E esta pergunta que você me fez, Vitória, você consegue, aqui eu consigo te responder ela. Olha só, a bile tem duas funções. Uma função acessória da bile é promover a neutralização dos sais biliares. Não é a principal função. O bicarbonato, que a gente vai ver agora, faz isso aqui. E a principal função que a gente tem é a emulsificação de gorduras. Professor, como assim? Olha isso aqui. Essa é uma gordura que está grudada lá na parede do intestino. Qual que é o problema? Essa gordura, ela é uma substância apolar e, portanto, hidrofóbica. Quando você tem esse processo, né, de a gordura ficar grudada na parede do intestino, isso gera dois problemas. Primeiro, eu dificulto a absorção e digestão desse componente. E o segundo é que isso vai cobrir as células aqui e fazer com que haja, muitas vezes, uma redução da absorção de nutrientes que sobram para as bactérias dentro do intestino e provocam diarreia. Então, o que é necessário fazer com essas gorduras? Fazer o processo de digestão. Só que a digestão vai depender de uma área de contato. E apenas esta parte aqui é que teria contato. A superfície é menor, não é? O que acontece, então? A bile se liga, e quando ela liga a esses componentes aqui, ela faz isso, ó. Ela desliga a gordura e depois faz a emulsificação. Qual que é a função, então, da bile? Emulsificação. A emulsificação funciona literalmente como um detergente. E o que ela faz com a área de contato? Aumenta. A digestão acontece agora de maneira mais eficiente, porque agora as enzimas acabam tendo contato com toda a extremidade que esse componente aqui tem. Se antes a área de contato era apenas esta, agora eu consigo fazer essa área de contato acontecer de maneira bem maior. Beleza? Sacou, Vitória, o que a bile faz? Então, a bile, ela tem uma emulsificação, mas não, ela não tem enzima. E cuidado com os peguinhas que envolvem a bile. Primeiro pega, não caia nele. Quem produz a bile? Aí você vai lá e bota a vesícula biliar. Não, não é a vesícula biliar, é o fígado, tá? Segundo peguinha, aonde a lipase, ela está presente? Na bile? Não, não existe enzima na bile. O que existe na bile, então? Sais biliares. E o que esses sais biliares vão fazer? Isso aqui, a emulsificação, beleza? A absorção não é principalmente do duodeno, não? Não, não é, tá? Como ocorre a ação do Orlistat? Ele reagrupa as gorduras ou impede a liberação da bile? Ele vai agir, ou Patrícia, fazendo principalmente uma dificuldade do processo de ação dessa bile. Então ele vai não impedir a liberação, mas ele vai dificultar o processo de digestão dos lipídios, atrapalhando a função da bile. Isso tem um efeito, né, muitas vezes de emagrecimento, só que ele pode causar alguns efeitos adversos, como por exemplo diarreia, pode surgir por conta disso. Que absorver no intestino vai para o fígado? Sim. Tá? Depois que terminou o processo de digestão, Ana Paula, os nutrientes todos são absorvidos e vão para dentro do fígado por um sistema chamado sistema porta-hepático, tá? E sim, isso vai primeiro para lá. Tá? Absorveu nos nutrientes, vai para o fígado. E por quê? Por que essa absorção ela é importante ir para o fígado? Por três motivos. Primeiro motivo, os nutrientes que foram absorvidos eventualmente têm toxinas. E aí o que essas toxinas vão fazer dentro do fígado, perdão? Elas vão ser metabolizadas. Segunda função que a gente tem é que o fígado, ele é responsável por armazenar algumas substâncias, como por exemplo, os lipídios que são absorvidos no intestino, eles são transportados principalmente via sistema linfático para dentro do fígado. E lá eles vão formar uma lipoproteína que transporta eles pelos vasos sanguíneos de maneira mais segura. Quem? O LDL. Lembra do LDL? O que a LDL faz? Ela transporta esses lipídios até os tecidos, numa situação de demanda. Terceiro motivo pelo qual o fígado é importante, a absorção ir primeiro para ele. Glicose foi absorvida e essa glicose ela não pode variar demais dentro do nosso organismo, porque se houver um aumento excessivo, isso pode causar desregulações do nosso corpo. Nessa situação, o que o fígado faz com o excesso de glicose? Armazena na forma de glicogênio, mantendo a sua glicemia razoavelmente constante por conta disso, beleza? Então, estas são as principais razões pelo qual o nutriente absorvido no seu estômago, aliás, no seu intestino, ele vai ser levado para dentro do seu fígado, beleza? O que é absorvido no intestino vai para o fígado, já foi? Como ocorre? A bile facilita a absorção de gordura? Sim, Tuane. A bile facilita a absorção porque ela favorece o processo de digestão que a gente tem.
Clara perguntou, qual a diferença de HDL e LDL? Claro, qual é a diferença que a gente tem entre essas duas coisas? Essas são duas lipoproteínas que se diferem em dois aspectos principais. O teor de lipídio e de proteínas presentes em cada um deles. LDL tem uma quantidade bem maior de lipídios do que o HDL. O seu LDL tem 80% mais ou menos de lipídio e 20% de proteína. Já o HDL é 50-50. Então ele tem metade de cada um deles. Segunda coisa, o sentido de transporte. LDL leva lipídios para onde? Eles levam lipídios do seu fígado para os tecidos. Enquanto o HDL faz o quê? O contrário. Ele remove a gordura que estava nos tecidos, principalmente nos vasos sanguíneos, e leva isso para dentro do fígado. Tá? Então o sentido de transporte dos dois é diferente. Aí, por conta do LDL levar lipídios para dentro dos vasos e aumentar a chance de formação de placas de gordura no interior da artéria, o pessoal popularmente chama esse cara de colesterol ruim. Só que essa designação, do ponto de vista científico, não faz sentido, tá? Primeiro, porque eles não são colesterol, eles são lipoproteínas. E o segundo motivo pelo qual não faz sentido isso aqui também é o fato de que eu preciso da LDL e eu preciso do HDL. Eu preciso dos dois, tá? Só que o LDL, o excesso dele aumenta o risco de formar infarto. Por isso, você lembrar, né, da sentido de transporte de cada um deles, o LDL, colesterol ruim, ele aumenta a chance de doenças cardiovasculares, certo? Então, LDL de logo Deus leva. Enquanto o HDL, ele limpa os vasos sanguíneos e leva esse lipídio de volta para o fígado, diminuindo a ocorrência de problemas cardiovasculares. HDL de hoje Deus livra, né? LDL, logo Deus leva, o indivíduo pode infartar. HDL, hoje Deus livra, porque ele diminui a chance desse infarto acontecer. Isso é apenas superficialmente, tá? Não, a coisa não funciona na prática tão bonitinha desse jeito e a gente precisa desses dois caras ali, beleza? Aí no fígado, o que vai acontecer com essa gordura trazida pelo HDL? Tuane, o fígado vai processar esse cara e fazer a fabricação da bile, por exemplo. A bile, ela é sais de colesterol. E aí você faz essa produção da bile e faz a excreção de parte dela para dentro do seu intestino, fazendo a regulação da taxa de lipídios na corrente sanguínea. Beleza? A questão, galera, é que a produção dessa bile, ela eventualmente pode gerar a formação de pequenas pedrinhas no interior da vesícula biliar, tá? Então ela é produzida lá no seu fígado, levada para a vesícula, e aí você pode formar essas pedras. A gente chama isso de cálculo biliar. Esses cálculos são depósitos de sais de colesterol que exigem, né, demandam que esse indivíduo passe por uma cirurgia para remover a vesícula biliar. Professor, mas se eu tirar a vesícula, como é que eu vou produzir bile? Eu te pergunto, se eu tirar a vesícula biliar, a bile deixa de ser produzida? Sim ou não? Não. A bile vai ser produzida do mesmo jeito. Ah, pessoal, então quer dizer que a vesícula biliar não serve para nada. Calma, porque gafanhoto, que a coisa não é bem assim. Ela serve. Só que a questão é que a vesícula biliar, ela armazena até o momento da secreção. E aí ela fica armazenada para, quando necessário, fazer o processo de expelir essa bile e levar ela para dentro do duodeno. Isso é controlado hormonalmente. A gente vai discutir sobre isso aqui no finalzinho da aula. Nesse sentido, então, quando você faz a retirada da vesícula biliar, o que tem de problema, digamos assim, que isso pode gerar? Eu deixo de armazenar. E aí a vesícula fica, aliás, o fígado fica liberando bile o tempo inteiro. Isso diminui a eficiência da digestão. Tranquilo? Outro componente que também é uma glândula que participa da digestão é o pâncreas. E esse pâncreas, ele serve para duas coisas principais. Ele tem uma função endócrina, produzindo hormônios, e uma função exócrina, que produz o chamado suco pancreático, tá? O suco pancreático, ele tem duas funções principais. Ele contém bicarbonato, que tem a função principal de neutralizar o pH e deixar o pH 8, e ele tem a presença também de quem? De enzimas. E aí você tem quimiotripsina e tripsina, que atuam em cima de proteínas convertendo-se em peptídeos. Você tem a amilase pancreática, que atua sobre o amido convertendo em maltose. E a gente tem a lipase, agora uma lipase mais funcional, que converte o lipídio em ácido graxo e glicerol, além das nucleases, que pegam os ácidos nucleicos e convertem-se em nucleotídeo. A bile do Lani não vai ser armazenada mais. Isso significa que ela fica sendo secretada o tempo inteiro para dentro do seu duodeno, tá? Então ela deixa de ser armazenada, ela é produzida e secretada diretamente, sacou? Isso dificulta um pouquinho da digestão que acontece. Então gera um prejuízo, sim, do processo digestivo, mas não algo que necessariamente vá comprometer. O que são carboxipeptidases, Ian? Carboxipeptidases são tipos de peptidases. Então a gente tem no suco pancreático e no suco entérico a presença de peptidases diferentes. Aí você tem peptidases no plural, porque existe carboxipeptidase, aminopeptidase, dipeptidase, tripeptidase, tudo isso são enzimas que atuam fazendo processo de digestão para finalmente converter as proteínas em peptídeos que consigam, em aminoácidos, né, que consigam ser absorvidos. Então veja, o estômago começou a digestão da proteína, depois eu tenho o suco entérico e o suco pancreático terminando esse processo. Proteína é o alimento mais difícil que a gente tem de digerir. E cada uma dessas reações de degradação depende de uma molécula de água. Então, provavelmente você já assistiu algum daqueles programas de sobrevivência da Discovery, né, tipo Largados e Pelados, ou do Ed Stafford, da vida, e todos eles sempre falam uma coisa que faz sentido mesmo. Se você estiver numa situação de sobrevivência, conseguiu comida, mas está desidratado, o que você faz? Come ou não come? Come não, tá? Por quê? Sem água, quantos dias no máximo você vive? 3. Sem alimento, quanto tempo você consegue sobreviver? Uma média de 21 a 28 dias, tá? Isso vai depender muito da sua reserva que você tem. No meu caso, uns 3 anos mais ou menos, né? Com a reserva que eu tenho, é um tempo que eu consigo sobreviver sem alimentação. Mas nesse processo, cara, quando você tem a digestão acontecendo, você vai consumir água para que essas reações elas aconteçam. E a proteína é quem consome a maior quantidade de água, justamente por ter um monte de enzimas, né? Que estão envolvidos com quebrar cada uma das ligações dos aminoácidos, consumindo moléculas de água nesse processo. Ok? Finalmente, depois que o alimento terminou o processo de digestão, esse alimento deixa de ser chamado de bolo alimentar e passa a ser o bolo fecal. Tá? Saiu do intestino delgado, ele vai para o intestino grosso. E o intestino grosso, ele vai absorver a água e formar as fezes. Além disso, a gente tem a produção de vitamina K e vitamina B12 por bactérias que vivem dentro do intestino, que vão
favorecer esse processo de absorção. Lá dentro do intestino grosso, então, que é formado por essas 4 partes, né? Aqui eu tenho o cólon ascendente, o cólon transverso, o cólon descendente e o cólon sigmoide, tá? O sigmoide é esse carinha aqui que tem um formato de S, que se comunica com o reto. Isso aqui compõe o seu intestino grosso, tá? Então ele tem cerca de 1 metro e alguma coisa de comprimento, né? E o alimento, o bolo fecal, melhor dizendo, aqui dentro ele vai ser transferido e absorvida a água lá de dentro desse componente e formar as fezes. Diferente do que normalmente as pessoas pensam, cara, o reto não fica de cheio de fezes o tempo inteiro. O reto só preenche-se de fezes imediatamente antes da defecação, né? E aí isso causa um reflexo, chamado de reflexo da defecação. O que é o reflexo da defecação? Famosa, rasgando o verbo, vontade de cagar, né? Então, nessa situação, cara, quando o reto se enche de fezes, existe uma vontade de ir no banheiro fazer a famosa cagadinha cultural, que é aquele momento íntimo seu, que você senta, né, no vaso e vai ler as notícias. Antigamente você lia jornal, revista, hoje em dia o que o povo faz? WhatsApp, né? Vai ficar lá meia hora na internet olhando meme, começa a nem sentir mais as pernas, começa a dar, né, até formigamento ali, tá lá rindo, né, daquilo na internet, ainda vai tirar umas fotos, manda as fotos da bosta pros amiguinhos. Oh, Deus. Saiu de dentro do seu reto, ele vai pro ânus, e o ânus faz esse processo de eliminação, tá? O intestino, ele tem uma pequena projeção na parte inicial, que a gente chama de apêndice secal, também conhecido com o nome de apêndice vermiforme. Para que serve esse apêndice aqui? Vai lá, fala a sua frase de sempre. Professor, apêndice serve para nada. Ou então, apêndice serve para dar apendicite. Pelo amor de Deus, nunca mais na sua vida fala isso. O apêndice é extremamente importante para a gente, sim. E para que esse apêndice serve? Ele serve, galera, como órgão de defesa imunológica, e além disso, ele serve como reservatório de bactérias. Pra, numa situação de uma diarreia muito forte, por exemplo, a gente conseguir recompor a microbiota através dessas bactérias que estão presentes aqui. Apesar de ser importante, ele não é vital. Tanto é que eu acho bem provável que alguém aqui tirou o apêndice. E aí, temos alguma criatura aqui que teve apendicite e teve que fazer a retirada do apêndice? Aí, ó, a Isabela falou que tirou. E tá aí vagando pela terra até hoje, né? Sem apêndice. Ela falou que tirou com 4 anos de vida. Hoje você tem quantos anos, Isabela? Hoje eu tenho 14. 19 anos, tá aí, ó, há 15 anos sem apêndice, muito bem, né? Sem nenhum problema a respeito disso aqui. A questão é que, muitas vezes, quando esse apêndice acaba inflamando, galera, a inflamação desse apêndice, infelizmente, não existe outra coisa a ser feita a não ser o quê? Arrancar fora, né? E aí a remoção do apêndice desse indivíduo, ela serve para evitar que as bactérias que estão aqui dentro colonizando acabe provocando um quadro de aumento desse apêndice a nível tão drástico que muitas vezes o apêndice faz o quê? E aí, quando ele supura, ele libera conteúdo intestinal no interior da cavidade abdominal. Isso é péssimo, tá? Porque isso vai causar um quadro de infecção generalizada, né, naquele indivíduo, vai gerar uma peritonite, e isso pode causar, né, inclusive a morte daquele cara se não manejado rapidamente. Qual é o sintoma típico de apendicite? Dor. Tá? Essa dor, ela acontece na região do quadrante inferior direito, tá? Então aqui, o local onde o apêndice fica presente. Essa dor, ela normalmente é acompanhada também de febre, né? E ela piora a contração do abdômen. Então o indivíduo, quando levanta a perna direita, por exemplo, essa dor piora. E essa é uma das formas que o médico, às vezes, tem de ter um indício maior a respeito se é, de fato, um apendicite. Aperta o abdômen. Se a pessoa urrar de dor, vomitar, você... eu acho que é apendicite. E aí faz um exame de imagem e, depois, se necessário, faz a cirurgia. Se supurou, se teve que fazer a abertura da cavidade abdominal por laparotomia, assim, ou aqui foi suficiente. Porque muitas vezes, quando faz, né, a ruptura, às vezes tem que fazer uma incisão aqui, ó, tá? Para fazer uma lavagem dos componentes, né, aqui das alças intestinais, para evitar problemas. Às vezes, quando não supura, pode se fazer por vídeo. E aí nem faz esse corte aqui, faz cortes na região, né, superior aqui do abdômen, 2 de cá, 1 de cá, e faz um corte no umbigo. E aí faz a retirada do apêndice por dentro do umbigo, tá? Mas quando supura é mais tenso, porque normalmente tem que fazer lavagem mecânica mesmo, né, com esse processo. O que causa a inflamação do apêndice? Maria Flávia, alguns fatores de risco, tá? Um deles, por exemplo, e o principal deles é perfil genético. Por exemplo, Isabela, alguém da sua família teve também? Ou só você que foi essa felizarda? A gente sabe que, estatisticamente falando, existem casos familiares, né, que acontecem com mais frequência a respeito disso. Tá? Outra coisa que pode favorecer isso é dieta. Dieta rica em proteína e pobre em fibra. Isso tem uma correlação direta também com a apendicite. Beleza? Como que funciona o controle hormonal, então, da digestão, para a gente fechar a parte de digestão humana aqui? Nós temos alguns hormônios importantes. Por exemplo, a gastrina é um hormônio que é produzido pelo estômago e vai estimular a secreção do suco gástrico. Quando é que você libera esse hormônio aqui? Ó? A gastrina é liberada quando você sente o cheiro da comida e, principalmente, quando você mastiga o alimento. Por isso, cara, o suco gástrico, ele tem ácido clorídrico, certo? Liberar ácido clorídrico no seu estômago em grande quantidade pode piorar a sua gastrite. Os médicos sempre são categóricos em falar a respeito disso, de que para quem tem gastrite, para quem tem refluxo, por exemplo, você tem que tomar cuidado com chiclete. Chiclete não é uma coisa que você deva fazer ou consumir em grande quantidade, porque existe uma questão hormonal por trás disso. Quando você está mastigando o chiclete, cara, seu cérebro, né, o seu organismo como um todo, na verdade, ele entende como se você estivesse comendo. E aí o seu estômago, na hora que você está mastigando, o que ele faz? Opa, lá vem comida, bora secretar suco gástrico. E aí você mastiga, 2 horas depois, tal, sei lá, mastigando, seu estômago pensa, essa criatura não vai parar de comer mais nunca na vida, é isso? E aí, cara, a secreção de gastrina intensa faz a liberação em grande quantidade de ácido clorídrico. Isso acidifica o seu estômago mais ainda e pode piorar, né, o quadro de gastrite e, eventualmente, gerar até úlceras ali. Outro hormônio que a gente tem é a secretina. A secretina ela é produzida pelo seu intestino delgado e estimula a secreção de bicarbonato. Por parte de quem? Quem faz essa secreção de bicarbonato? E aí? O seu pâncreas, tá? Então a secretina, ela é produzida no intestino e atua sobre o pâncreas nesse processo de secreção do bicarbonato. Qual que é o gatilho, o estímulo para liberar a secretina?
quando o conteúdo ácido do estômago entra em contato com a parede do duodeno. Quando há esse contato, o que acontece? A gente tem um estímulo para a liberação do bicarbonato. E aí o bicarbonato liberado, o que ele vai fazer? Qual que é o pH do estômago? 2. Qual que é o pH ideal do funcionamento das enzimas do seu intestino? 8. Eu preciso alcalinizar aquele negócio. E aí o bicarbonato vai atuar fazendo essa neutralização do ácido clorídrico e alcalinizando o quimo. Outro hormônio é a colecistocinina, que pode ser escrita também como colecistoquinina, tá? Ela é produzida no intestino delgado e estimula 2 órgãos. Ele estimula a vesícula biliar a fazer a liberação da bile e ainda o pâncreas a fazer a liberação das enzimas digestivas. Qual que é o gatilho para esse cara aqui ser liberado? O contato do alimento gorduroso com a parede do seu duodeno. Então, a comida com gordura, ela vai estimular a colecistocinina a aumentar. Por isso, pessoas que têm pedra na vesícula, qual que é o sintoma clássico que essa doença ela provoca? Dor. E essa dor acontece aonde? No abdômen, quadrante superior direito. E a pessoa relata como se essa dor ela corresse muitas vezes para a região das costas. Então, uma dor que, às vezes, as pessoas acham que é até rim, que está doendo por conta do local onde essa dor ela acontece. E é uma dor que o paciente relata que ela piora muito com o consumo de gordura. Consegue correlacionar as duas coisas? Por que o alimento gorduroso aumenta a dor que alguém que está com pedra na vesícula acaba tendo? Isso tem uma relação direta com esse hormônio. Quem é o gatilho que eu acabei de falar para vocês para fazer esse processo de liberação, né, da colecistocinina? O contato do alimento gorduroso com a parede do seu duodeno. Então, na hora que a gordura entra em contato, a colecistocinina é liberada. E o que ela provoca? Contração da vesícula biliar. Aí, só voltando aqui rapidinho, olha isso aqui. Imagina a sua vesícula biliar apertando essas pedrinhas que estão presentes ali. Esta compressão das pedras, o que ela provoca desse indivíduo? Uma sensação de dor. Tá? Então, essa dor piora quando o indivíduo ele come gordura. E, dentre os hormônios, a gente tem a interogastrona também. A interogastrona ela é um hormônio que é produzida no seu intestino delgado e que tem uma ação direta de inibir o estômago. Então, ela tem uma ação negativa. Todas as outras aqui, a gente viu feedback positivo, ou seja, uma aumenta, causa um aumento da outra coisa. A interogastrona tem uma ação contrária. Ela faz o processo de inibição do seu estômago, inibindo, entre outras coisas, sim, a gastrina, tá, Ana Paula? Uma vez que você tem esse processo de inibição do estômago, por que isso aconteceu? Qual que é o gatilho para liberar a interogastrona? Quando o alimento entra em contato com o duodeno. Se o alimento está no duodeno, significa que o estômago acabou de esvaziar, concorda comigo? Nessa situação em que há esvaziamento gástrico, resultado, seu estômago está vazio, não há por que continuar contraindo o estômago, e aí a ação do estômago acaba sendo inibida nessa situação, tá? Então, todos esses hormônios estimulam. Esse é um hormônio inibitório, tá? De maneira que a gente fez isso aqui, tá? Então, secretina é produzida lá dentro do seu duodeno, atua sobre o pâncreas, fazendo o processo de secreção, né, de componentes como bicarbonato. A colecistocinina vai atuar no pâncreas e a colecistocinina atua também na vesícula biliar, fazendo o processo de liberação dos componentes aqui. O estômago produz a secreta gastrina que estimula ele mesmo. E a interogastrona, que é produzida aqui, tem uma ação de inibição a respeito da ação do estômago. O suco entérico tem nuclease e nucleotidase, ou só essas últimas? Tem as duas, tá, Ian? Você tem nuclease e tem nucleotidases, que ali estão presentes também. Existem alguns outros hormônios que estão relacionados com o controle da digestão, mas em relação à fome, tá? E aí a gente tem o PYY, que é um hormônio que é liberado do seu intestino delgado, agindo na redução da fome e da motilidade do estômago e da secreção pancreática. Quando é que isso aqui vai acontecer? Quando o seu duodeno estiver cheio. O enchimento gástrico, aliás, o enchimento do duodeno, vai fazer com que a gente tenha o processo de liberação de PYY, e a fome, ela diminui. Então, quando o alimento está aqui dentro, você está sentindo menos fome. E a grelina é um outro hormônio que ele é produzido quando o estômago está vazio, regulando assim o seu apetite. Então, pensa, estômago vazio e intestino vazio, o que acontece? Grelina aumenta, PYY diminui. Se a grelina aumenta e PYY abaixa, você sente fome. Quando o indivíduo ele come, ele enche o estômago. Quando ele enche o estômago, a grelina abaixa. O intestino está vazio, só que a grelina é um fator mais forte nesse caso, que vai inibir a fome daquele cara, fazendo com que ele sinta uma sensação de saciedade. Na hora que o estômago esvaziar, cerca de 2 horas depois, a gente vai ter um enchimento do intestino. E aí, o intestino cheio aumenta PYY. Então, mesmo que a grelina tenha baixado, o PYY está alto, a sensação de saciedade ainda fica presente. Só que depois de um certo tempo, o intestino também esvazia. E quando ele esvazia, a gente começa a sentir fome. Então, vamos lá de novo, Tuane. Estômago cheio, o que acontece? Grelina baixa. Estômago vazio, grelina aumenta. Quando o estômago está vazio e a grelina está alta, você está sentindo fome, tá? Então, quando o estômago está vazio, começa a vir fome. Aí você come. Quando você come, o estômago enche. O que ele faz com a produção de grelina? Abaixa. E aí você começa a sentir saciedade por conta disso. Na hora que o estômago esvaziar, porque o quimo já aconteceu, já terminou o processo de digestão aqui, a gente passa o alimento para dentro do duodeno. Nessa situação, a grelina volta a produzir. E aí, quando ela aumenta, lembra que eu falei que ela causa fome? Só que a questão é que agora eu encho o seu intestino com o conteúdo que estava no estômago. Quando a gente enche o intestino, o PYY aumenta. E aí, o aumento desse hormônio também controla a sensação de saciedade. E você sente menos fome. Na hora que o intestino esvaziar, PYY abaixa. Se o estômago continua vazio, a grelina está alta, você sente fome de novo, tá? Então, a fome é regulada pelo enchimento do seu estômago e do seu duodeno, por meio da ação da grelina no estômago e do PYY no seu duodeno. Ok? Existe um animalzinho, cara, que muitas questões de prova, a gente já tinha falado sobre elas, Tony. Esses caras aqui estão aqui. Tá? Esses aqui a gente já tinha visto anteriormente. Os ruminantes, eles são a presença de um animalzinho que tem 4 câmaras estomacais. Então, o que acontece? A gente tem o rumen, o retículo, o rumen está aqui, tá? Depois a gente tem o retículo, a gente tem o omaso e o abomaso. Então, o que acontece?
O animal, o rumen, ele tem um depósito de bactérias que faz o processo de digestão da celulose. Então ele tem celulase, que está presente aqui. Na hora que o animal mastigar o alimento e engolir, esse alimento ele desce para dentro do estômago e aí vai rolar a ruminificação. Nesse processo, o que vai acontecer? Depois que o alimento ficou aqui por algumas horas, ele sai do rumen e vai para o retículo. Do retículo, esse animal ele contrai e esse alimento volta de novo para a boca. Então na fazenda, às vezes você está lá olhando uma vaquinha, a vaca está lá parada, de repente do nada você vai fazer enche a boca, né? Aí mastiga de novo e engole. Assim, né? Olha o refluxo da vaca ali, menino. A comida tá voltando. Isso é normal. Faz parte do processo digestivo desse bichinho. Na hora que o alimento volta para a boca, o que ela faz? Ela mastiga o alimento de novo e engole uma segunda vez. Quando ela engole uma segunda vez, o alimento vai para dentro do omaso. Tá? O omaso passa esse alimento para cá e aí eu tenho absorção de água, principalmente acontecendo nesse local. Para finalmente, depois que isso tudo acontece, o alimento desce para o abomaso. E aí o abomaso faz a finalização desse processo digestivo por meio da liberação das enzimas. Então, se a gente for comparar o nosso estômago com o estômago de algum animal, de um ruminante, a gente tem apenas o abomaso como sendo câmara equivalente. Depois que o nutriente ele foi digerido, isso passa para o intestino e esse bichinho faz esse processo de absorção. Beleza? Luane, voltando aqui então. Quando o estômago ele tiver uma mastigação, a gastrina vai estimular a liberação, né, do suco gástrico. Tá? Então, a gastrina atua no estômago, produzido pelo estômago, fazendo esse processo de digestão acontecer por meio da liberação do suco. Depois, o alimento ele vai para dentro do seu intestino. Quando vem para dentro do intestino, o intestino libera a enterogastrona. O que a enterogastrona faz? Ela volta e inibe o estômago. Então, ele tem uma ação de inibição do peristaltismo gástrico. O intestino, quando o conteúdo gástrico saiu e veio para dentro do seu intestino, a gente tem a liberação de suco pancreático com a presença de bicarbonato, que vai neutralizar o quimo aqui sobre a ação da secretina. Tá? Além disso, o contato do alimento gorduroso aqui, o que ele vai fazer? Ele estimula a liberação de colecistocinina, tá? Que vai fazer com que a gente tenha a liberação das enzimas do pâncreas e a bile, que vai favorecer o processo de digestão. Tá? A ordem, Sara, a gente tem rumen, depois volta para o retículo, do retículo volta para a boca, depois o animal engole de novo, e aí você vem para o omaso e, por fim, para o abomaso. O abomaso depois leva esse alimento para dentro do intestino desse bichinho, que faz o processo de digestão. Beleza? Então ali dentro tem bactérias que fazem esse processo de digestão para essa vaquinha, e ela mesma não faz esse processo de digestão. Beleza? Fechou? Bom, crianças, na semana que vem, né, o slide da semana que vem já está enviado aí para vocês, tá? Semana que vem a gente vê a parte de sistema respiratório, tá? E aí a gente vê as particularidades, né, as questões a respeito disso aqui. Só a vaca faz esse tipo de digestão? Não, Bruno. Isso acontece nos animais que a gente chama de ruminantes, tá? A vaca é um exemplo. Mas a gente tem, por exemplo, camelo é ruminante também, cabra é ruminante, enfim, você tem vários animaizinhos que fazem isso aqui. Agora, por exemplo, o cavalo não faz isso, não. O cavalo, ele digere a celulose no interior do intestino. Por isso que as alças intestinais do cavalo são tão grandes. Às vezes você olha o cavalo, você vê a barrigona dele daquele tamanho, né? Você, não, o cavalo tá gordo. Não, boa parte daqui não é gordura. Os cavalos costumam acumular gordura, principalmente na região do quadril, tá? Então, o que faz a dilatação, aquela barrigona grandona, é porque o bichinho, ele tem a liberação de enzimas que digerem essa celulose por bactérias dentro do intestino, e não no estômago, igual acontece com a vaquinha. Beleza? A gente não faz essa digestão de celulose. A gente conversou sobre isso na semana passada, que as fibras ajudam a evitar o ressecamento excessivo de fezes, por exemplo. Beleza? Tchau, meninos. Beijo pra vocês. Sextou, tá? Juízo, tá? E até semana que vem. Tchau, tchau.